A graça e a paz a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lília. Eu moro aqui na Bélgica há quase 18 anos e essa é a segunda vez que eu tenho a alegria de estar aqui com vocês. Eu sou grata a Deus por essa oportunidade que a Congregação Unida em Cristo me deu. Essa congregação que é uma bênção na minha vida, que é uma bênção na vida de tantas outras mulheres, né? E hoje eu não vim aqui pregar, eu não vim aqui trazer uma palavra, mas eu vim aqui compartilhar um testemunho do que o Senhor faz na vida de uma mulher quando ela decide obedecer ao Senhor. Foi tão lindo que antes aqui de nós estarmos gravando na oração, teve uma parte que falou sobre isso, nos ajudar a obedecer. E nessa hora o Senhor testificou no meu coração o que ele já vinha falando, né? Como como é bom quando nós obedecemos ao Senhor. Aqui na Bélgica, algumas meninas já me conhecem, algumas mulheres que estão aqui. Eu sirvo ao Senhor, né, com o trabalho que eu faço, que o Senhor me deu com mulheres. E, e esse chamado do Senhor, o Senhor mesmo deu um nome. Ele chama Entre Elas uma Tarde com Jesus. E eu quero contar aqui como tudo isso começou quando eu recebi o convite da irmã Líbia. Ela sentiu no coração, o Espírito Santo estava incomodando ela para me convidar para estar falando um pouco sobre esse trabalho que nós temos feito aqui com mulheres, e não só da Bélgica, mas também de outros países, né? E eu gostaria de estar dando meu testemunho, porque eu sei que vai testificar no coração de muitas mulheres que, assim como eu, se sentiam incapazes, pequenas, né? Porque a gente sempre acha que a gente não é suficiente, realmente nós não somos, mas o Senhor é. Muitas de nós, eu tenho certeza, que muitas dessas mulheres que estão aqui, talvez nesse momento aqui da live nós não somos muitas, mas eu creio que esse vídeo vai alcançar outras mulheres, que o Senhor já marcou esse encontro de hoje com elas para estar colocando novamente ali no coração um projeto, um sonho que o Senhor já colocou e que muitas das vezes nós deixamos de lado, né? Eu quero falar sobre o Entre Elas aqui, que tudo começou de uma maneira muito simples. Em fevereiro de 2025, eu ainda trabalhava, eu já contei um testemunho aqui da última vez, da primeira vez que eu vim, eu contei um pouco do meu testemunho. Aqui na Bélgica eu tinha um centro de estética junto com minha sócia, e então o Senhor falou, chegou o momento de você ir para sua casa. E foi um momento bem difícil, eu estava ali, antes de estar entrando aqui na live, orando e falando com o Senhor, relembrando como 2025 para mim foi um momento onde eu achei que eu não ia suportar tudo que o Senhor estava fazendo na minha vida, porque o Senhor me moveu tudo na minha vida em 2025. E naquele momento eu não entendia, eu falava, Senhor, mas esse centro de estética era um propósito do Senhor, eu não abri esse centro de estética com a minha sócia, por mim mesma. Eu orei ao Senhor, eu tive a confirmação do Senhor, investimos tanto, e agora o Senhor me fala que é hora de eu voltar para minha casa. E por obediência ao Senhor, eu vendi a parte da minha sociedade e voltei para minha casa. E hoje faz esse mês, né? Dia 4 fez 14 meses que eu estou na minha casa, servindo ao Senhor. O Senhor me colocou aqui de volta. E em fevereiro, onde que eu quero chegar? De 2025, eu estava ali fazendo uma massagem, uma cliente, estava eu e minha sócia, a gente estava fazendo massagem quatro mãos, e o Senhor falou comigo, e eu ainda, depois da massagem, eu até abri o meu coração para ela. Eu falei assim, a gente chama de amiga, eu falei, amiga, o Senhor falou comigo, no momento que eu estava fazendo a massagem, que eu vou abrir. Na verdade, o Senhor falou assim, no início da massagem, o Senhor falou assim, que eu iria fazer um chá que iria acontecer, um chá de mulheres, e que seria diferente. E até então eu pensei assim, eu falei com ela, então vai ter um chá, um encontro de mulheres na igreja onde a gente congrega, porque o Senhor está falando, e lá na igreja que eu congregava até nessa época, eu ajudava a pastora a organizar esses chás. E eu falei, então vai ter um chá, glória a Deus, o Senhor já está começando a dar, né, os direcionamentos desse chá. Só que passaram alguns meses, nada foi acontecendo. Eu perguntei à pastora na época se tinha algum projeto de algum chá ali para a igreja, e ela falou que por enquanto não. E eu continuei orando ao Senhor. Eu falei, Senhor, os meses estão passando, o Senhor falou,
E fiquei orando ao Senhor e nada aconteceu. E quando chegou em julho, isso foi em fevereiro, em julho, na madrugada, eu acordei. Eu acordei e nem fui para orar. Eu acordei e o Senhor falou comigo assim: você vai abrir as portas da sua casa e você vai receber as minhas convidadas. E eu falei, gente, que loucura! Será que eu estou pensando coisa? O que está acontecendo? Porque nesse momento eu estava passando por muita coisa. Como eu tinha voltado para minha casa, eu estava desempregada e tantas coisas, tantas quanto nós abrimos a clínica de estética, nós investimos muito, então tinha financiamentos para pagar, porque coisa de estética é muito cara, aparelho de estética é muito caro. Eu falei, Senhor, como eu vou voltar para minha casa? Mesmo vendendo a parte da minha sociedade, eu ainda tenho dívidas, então eu estava passando por um momento muito difícil. E meu sono era perturbado. E eu falei, Senhor, é o Senhor ou o que está acontecendo? E, e o Senhor falando, né? E o Senhor continuou falando. Quando eu acordei de manhã, estava tão vivo na minha memória. Você vai abrir as portas da sua casa e eu vou receber as convidadas que o Senhor ia escolher. E eu não sabia como seria. Naquele momento, tudo que eu menos queria era fazer isso, porque minha vida estava, minhas emoções estavam descontroladas, minha vida espiritual, porque estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E eu já tinha recebido uma profecia que 2025 o Senhor ia me mover, e o Senhor ia fazer muitas mudanças na minha vida. E realmente eu não sabia como seriam essas mudanças, né? E eu falei, Senhor, eu nem sei quem vai ser essas mulheres. Eu não sabia o que o Senhor o Senhor ia fazer. Mas eu mesmo ali, olhando para mim, a Lília natural, ali falando assim, não, eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho condição. Quando eu levantei de manhã, eu dobrei os meus joelhos, eu estou aqui no meu quarto, eu dobrei os meus joelhos aqui no chão e eu falei, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu preciso obedecer. E continuava fazendo essa oração para o Senhor, falando, Senhor, o Senhor sabe como eu estou, o Senhor sabe como está o meu coração, mas me dê força, Espírito Santo, para obedecer o que o Senhor quer fazer, mas que eu não faça nada por mim mesmo, porque na verdade eu não queria era fazer nada. E no momento que eu estava passando, eu falava, Senhor, eu não tenho força, eu não tenho força. E o Senhor falava, eu sou a sua força, sou eu que vou fazer, por isso mesmo que eu te escolhi, porque você está fraca, você não vai fazer nada por você mesma. E eu continuei, né? Passou os dias orando, falando com o Senhor, e numa madrugada, Deus me mostrou quem que era a mulher que ele queria que ministrasse a palavra no nosso primeiro encontro. E no mesmo dia o Senhor também falou quem ia ministrar o louvor. E no dia seguinte, isso já era férias, férias escolares. Aqui na Europa a gente tem férias julho e agosto, acaba o nosso ano letivo aqui das crianças. E essa pessoa, uma amiga minha, uma mulher de Deus, que o Senhor falou que ia estar trazendo a palavra, estava de férias em Portugal, porque o marido dela é português, nas férias ela fica lá, esses 2 meses de férias escolar. E isso foi na segunda-feira. Eu mandei mensagem para ela, perguntei se eu poderia conversar com ela. Ela não respondeu e eu sentindo incomodada. Fui falei, Senhor, o Senhor falou, manda um áudio. Eu fui para as crianças estavam de férias, eu tenho 3 filhos, estava muito barulho na sala. Eu fui para minha garagem e orei ao Senhor, dobrei os meus joelhos, orei ao Senhor, falei, Senhor, fala através da minha boca. E eu fui, comecei a gravar o áudio e o Senhor falando. E passou um tempo, ela me ligou. E ela chorava e ela falou: Amiga, confirmação do Senhor, porque ontem no culto o Senhor falou: Você tem medo, mas você vai receber um convite e é para você aceitar. Porque é um convite para mulheres e você vai levar a palavra. E foi lindo, e nós começamos ali, né, a chorar, a glorificar o nome do Senhor, porque até aquele momento eu não estava entendendo nada, e às vezes eu ainda nem estou entendendo o que o Senhor está fazendo, né? E, e eu comecei a ver que realmente não era eu, não era nada do meu coração, que o Senhor, ele foi testificando. Quando eu falei com ela, ela já falou que já tinha recebido essa palavra do Senhor no domingo, e nós choramos, e depois eu fui, liguei ali para a pessoa que ia estar trazendo louvor, né? A ministra do louvor, e foi tão lindo, porque ela também sabia que vinha de Deus. Ela me falou assim, Lília,
eu falando para ela qual que era o tema que o Senhor tinha falado no meu coração. Eu falei assim: olha, ela chama Priscila. Eu falei, Priscila, o Senhor tem me falado que esse encontro que nós vamos fazer aqui é porque o Senhor quer nos trazer para perto dele, o Senhor quer que nós tenhamos mais intimidades com ele. É um momento muito íntimo entre nós e o Senhor. Então, eu queria alguns louvores, né? Que ia falar sobre isso, como comunhão, como voltar para perto. E ela falou: olha como o Senhor é lindo, porque ela compõe, ela falou, eu compus canções e que fala exatamente sobre esse tema do encontro. E eu ainda não tinha falado para ela, né, antes. E ela começou a louvar ali as canções, e nós começamos a chorar, glorificar o nome do Senhor. E isso foi em julho, como eu falei para vocês. E eu falei para elas: olha, eu não sei quando vai ser. E o Senhor me falou, o Senhor foi tão claro quando ele me deu, que o Senhor me deu o nome, entre elas, uma tarde com Jesus, não foi eu. E foi tão claro assim que o Senhor falou: você não vai agir por você, data, pessoas, tudo vai ser eu que vou te direcionar. E eu falei para elas: olha, meninas, eu só tenho essa direção do Senhor, vou continuar orando. Então, quando eu tiver a data, como que vai ser, eu comunico a vocês, mas eu já queria confirmar isso que o Senhor me falou de vocês. E os meses foi passando, Deus foi me dando direção. Eu não recebia tudo de uma vez, eu recebia tão lindo, porque às vezes a gente acha que quando o Senhor nos chama para algo, Ele vai nos dar o plano todo de uma vez, mas não é. Eu não recebi tudo de uma vez. Eu recebi um passo de cada vez. Eu sempre orava e era tão engraçado que eu já deixava aqui no meu quarto uma folha, porque toda vez que eu vinha orar, eu fechava a porta, dobrava os meus joelhos e orava ao Senhor. Eu já estava ali naquela esperança do Senhor me falar algo. Nem sempre o Senhor me dava uma direção, mas quando o Senhor me dava, eu anotava. Eu anotava e eu fui anotando, e pouco a pouco o Senhor foi me mostrando, ele foi me dando o nome das mulheres que deveriam ser convidadas, e até que Deus me deu a data. Olha, para vocês verem, tudo começou em fevereiro. E nosso primeiro encontro aqui só aconteceu no dia 25 de outubro. Às vezes a gente acha que o Senhor vai nos dar uma palavra, já vai acontecer de imediato. É muito importante nós seguirmos a direção do Senhor, porque o Senhor sabia que naquele momento eu não estava preparada para receber ninguém aqui na minha casa. Naquele momento eu precisava do Senhor, né? Porque não tem como uma pessoa estar ali passando por um turbilhão de coisas emocionais, espirituais, e tá ajudando outras pessoas a se curarem. Então, o Senhor, ele é tão lindo que ele foi trabalhando em mim. E quando o Senhor me deu a data, e ele falou assim: esse dia nunca vai ser esquecido. Eu sou péssima para guardar data, quem me conhece sabe, péssima mesmo para guardar data. E o Senhor falou assim: o dia 25 você jamais vai esquecer. E realmente, eu não sei as datas dos outros que teve, mas esse do dia 25 ficou marcado. Porque foi naquele dia ali que nasceu entre elas, né? Uma tarde com Jesus. E não nasceu de um projeto, que às vezes a gente faz tantos planos, a gente faz tantos projetos, e ele nasceu da direção de Deus e de um simples ato de obedecer. Então, o primeiro encontro ele foi lindo. No primeiro encontro ali, algo que me marcou muito, porque quando eu estava ali ministrando para as meninas no início, falando um pouco, né, sobre como surgiu entre elas, eu olhei, eu falei, nós somos 12 mulheres. Eu não tinha me atentado, eu me atentei na hora que a gente estava todo mundo ali na sala, louvando ao Senhor, adorando. Eu falei, gente, somos 12 mulheres. Aí logo eu me lembrei, né? 12 tribos, 12 discípulos. E naquele momento ali, o Senhor falou algo comigo. Ele falou: filha, não esqueça, você só abriu a porta da sua casa, porque você também é uma das convidadas. O anfitrião aqui sou eu, não é você. E minhas amadas, e hoje nós já fizemos 3 encontros, e hoje eu entendi que o entre elas não é sobre mim, não é sobre Deus. Quando o Senhor coloca um plano, um projeto, um propósito nas nossas vidas, não é sobre nós. E aquele primeiro encontro ali, sabe, que eu falei que
até hoje, todos os encontros, um vem superando o outro ali, nós estamos vivendo um verdadeiro avivamento aqui dentro da minha casa, da minha sala. Todas as meninas que vêm e falam, nós estamos tendo experiências que nós não temos em nenhuma igreja que nós congregamos. Por isso o Senhor me falou desde o início que era um lugar de intimidade, um lugar de comunhão, um lugar que nós íamos viver ali um avivamento. E eu nunca esqueci, eu nunca vou esquecer esse primeiro encontro, porque uma amiga, por quem eu orava por ela há 7 anos, aqui na minha casa, na sala da minha casa, ela entregou a vida dela para Jesus. 7 anos, eu orando por ela e ela não sabia quando ela aceitou Jesus ali. E eu chorando, e eu chorando, e eu falei, abracei ela e falei, dei o testemunho para quem estava ali também, para edificar a fé. Falei, 7 anos eu oro pela vida dela. E aqui, nesta sala, ela abriu o coração e ela entregou a vida para Jesus, ela reconheceu que Jesus é suficiente, salvador da vida dela. Hoje nós congregamos na mesma igreja. Em maio ela foi batizada, ela desceu as águas. E no segundo entre elas aqui, ela deu testemunho que Deus tem transformado a vida dela. Deus tem transformado o casamento, Deus tem transformado a área financeira, a área emocional. Ela está tendo muitas experiências com o Senhor. E muitas das vezes, né, nós pensamos que nós estamos apenas obedecendo ao Senhor, mas nós não fazemos ideia, né, das vidas que estão atrás dessa obediência. Eu achava que eu estava abrindo a porta da minha casa e que Deus estava alcançando ali mais uma alma. E depois daquele encontro, Deus me mostrou que não era apenas reunir as mulheres uma vez, e tinha uma necessidade dentro de mim. Eu falava, Senhor, o que que o Senhor está falando? E o Senhor falou comigo assim: é muito fácil nós falarmos do amor dele, é muito fácil. Eu sempre falo com as meninas aqui, com elas, que a gente caminha junto. Eu falo, gente, coisa mais fácil que tem, que às vezes nós não temos coragem de fazer, é abrir a nossa boca e falar de Deus, falar de Jesus. Nós falamos de tantas coisas ruins, nós falamos de tantas coisas que não prestam. É muito fácil falar de Jesus, é muito fácil amar Jesus. E é muito fácil, quando nós começamos a falar do amor de Jesus para as pessoas, nós ganharmos elas, né? Mas sabe o que que o Senhor falou? Você não vai apenas ganhar almas para mim, você vai cuidar. Você vai dar o alimento que elas precisam no início da caminhada delas, porque isso daqui não tem a ver com o ministério de igreja, isso aqui não tem placa de igreja. E realmente, ali, no primeiro encontro, nós tivemos mulheres de 4 ministérios diferentes, nós tivemos mulheres de igrejas católicas, nós tivemos mulheres que nunca foram à igreja. Então, assim, o Senhor falou: não é sobre religião, é diferente. E você, eu quero que você caminhe com elas até elas conseguirem caminhar sozinha. E eu falava, Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Eu não me sentia capaz de caminhar com elas. E o Senhor falou: você vai estudar a Bíblia com elas. Meus amados, eu não tenho vergonha de falar para vocês que tinha livro da Bíblia que eu nunca tinha lido. Sabe quando tem alguns livros que você quase nem ouve falar o nome? Quando o pastor está ali pregando, você custa achar na Bíblia? Eu falei, Senhor, agora eu estou entendendo. Se eu preciso estudar a Bíblia com elas juntas, é porque eu preciso ler todas as escrituras, porque às vezes nós temos os nossos livros favoritos nas escrituras. Tinha livro que eu falava, ai, Senhor, eu não quero ler esse livro. E eu ficava ali tentando pular, e nós começamos. Nós montamos um grupo e foi aí que surgiu no WhatsApp, porque aqui em casa é o Entre Elas, uma tarde com Jesus. E no WhatsApp eu falei, Senhor, tá, e como que eu vou dar ao Senhor? Mergulhadas na palavra. Então nós temos, aí nasceu em novembro, Entre Elas, mergulhadas na palavra. Nós começamos a estudar a Bíblia junta todos os dias. E eu sempre falava com ela, elas sempre agradeciam, tirava dúvida, eu falava, meninas, vocês não têm noção. Vocês estão sendo alimentados, mas eu estou crescendo, porque eu preciso passar horas aqui estudando, eu preciso mergulhar nas escrituras. Eu sei, hoje eu sei que foi o jeito que Deus fez para me atrair para as escrituras. Como que eu vou ensinar algo para a pessoa se eu não sei sobre aquele assunto? Então, eu comecei ali a passar 3, 4 horas todos os dias estudando as escrituras.
porque aí já tinha voltado às aulas escolares, que voltam em setembro. Eu deixava as crianças na escola, é o que eu faço ainda hoje, volto para casa, tenho meu período de oração e vou estudar, porque o Senhor me disse, eu te trouxe para dentro da sua casa, para você mergulhar nas escrituras. Porque muitas das vezes nós queremos fazer na vida de alguém, mas ainda não está em nós. Como que eu ia estudar com as meninas a Bíblia juntas se tem livros que eu nunca tinha lido? Então, nós começamos de segunda a sábado. Eu gravava áudios para elas. Primeiro, eu perguntei ao Senhor, falei, Senhor, tá, mas o que que eu vou estudar? O Senhor falou, vai estudar o livro de João. Você vai estudar João com elas, para elas ver quem Jesus é, para elas ver a pessoa de Cristo. E nós começamos a estudar. Todos os dias eu gravava um capítulo, li para elas, eu lia, eu gravava no WhatsApp, eu ministrava para elas aquilo que o Senhor, né, revelava no meu coração, e no domingo nós fazíamos a chamada de vídeo e nós passávamos horas ali estudando a palavra. Nós falamos de início, vai ser uma hora. Aí, o primeiro domingo foi uma hora, depois 1 hora e meia, depois 2 horas. Já chegamos a passar mais de 2 horas ali, todo domingo. E quando eu olhava aqueles rostinhos ali que nunca tinha lido as escrituras, aquelas mulheres ali, assim como cheio, cheio de problemas, cheio de pesos, de fardos, né? Eu olhava para os rostinhos delas ali no domingo cansada, mas estavam ali, sedentas, sedentas, sedentas. E nós seguimos caminhando junta, e nesse período, quando foi janeiro, o Senhor me falou, na verdade, o Senhor me falou em dezembro, que Ele ia me mover de ministério. Eu congregava 10 anos no ministério, onde foi uma bênção ali, que realmente eu conheci a Cristo, ali que realmente o meu velho eu morreu. E foi um tempo muito difícil, porque quando você está congregando 10 anos no ministério, você já pertence ali, e é um ministério que eu amo muito, onde eu senti muita acolhida, onde eu ajudava ali, né, dentro do ministério. Então eu falei, Senhor, como assim? Eu jamais esperava que o Senhor falasse que ele ia me mover de ministério. Então foi um tempo muito difícil, mas foi muito difícil. E quem me acompanhou sabe, foi um tempo de muitas decisões que eu tive que tomar. E mesmo nesse tempo, às vezes eu falava, Senhor, eu não vou conseguir continuar a estar estudando com essas meninas, mas mesmo assim, sabe, eu continuei firme naquilo que Deus tinha colocado nas minhas mãos, porque quando eu olhava para mim, eu falava, Lília, você não pode ser egoísta. Olha, na época eu acho que a gente éramos 8, tem 8 mulheres que estão olhando para você, que elas estão vendo Cristo através de você. Então vai, com medo vai, sem força vai, e eu continuei, e eu continuei. E ali o Senhor me moveu para um outro ministério, e lá os nossos cultos são à noite, no domingo, então eu não tenho mais esse estudo com as meninas no domingo por chamada de vídeo. Mas nós continuamos estudando as escrituras, e desde o ano passado o Senhor já havia me direcionado no meu coração para me criar um Instagram. Só que a antiga Lília, quando eu trabalhava, bem antes eu trabalhava aqui com festas, com buffets, e eu era bem conhecida na Bélgica, igual eu já falei para vocês na outra oportunidade que eu tive aqui de contar o meu testemunho. Então, eu usava muito rede social. Eu mostrava toda a minha rotina, eu expunha ali. E o Senhor trabalhou muito isso em mim. E quando o Senhor me falou assim, ele era para me criar um novo Instagram, como eu relutei. Eu fiquei uns 3 meses. Eu falando, Senhor, não tem lógica, porque o Senhor me moldou nas redes sociais. Eu não preciso expor nada lá. E quando chegou dia 31 de dezembro, o Senhor falou: Você não vai entrar o ano novo sem me obedecer. Eu quero que você crie um Instagram entre elas. E, e eu fiz, criei ali na noite mesmo do 31, antes de dar dia 1º de janeiro. Eu falei: Senhor, eu não sei o que vai acontecer aqui nesse Instagram. E foi tão lindo, porque eu preguei o que o Senhor tinha me dado, eu escrevi, eu compartilhei com a primeira mulher que trouxe a palavra aqui em casa. Ela falou assim: amiga, prega em algum lugar para você ver isso o tempo todo. O Senhor falou assim: esse Instagram não será sobre seguidores. Talvez você não vai ter muitos seguidores, não é isso que eu quero que você se apegue.
mas será sobre vidas, vidas que vão ser alcançadas. E eu chorava tanto que eu falava assim, Senhor, a antiga Lília de antigamente, ela, se fosse a Lília de, vamos falar, eu estou 18 anos aqui, de 2010, ela ia querer ter seguidores na época que ela estava conhecida aqui na Bélgica com o trabalho dela. Mas agora realmente eu não, sabe? E foi tão lindo, eu criei e as pessoas foram vindo. Nós somos poucas pessoas ali, nós somos, não somos mais de 700 pessoas no Instagram. Mas algumas publicações que eu coloco, porque sempre eu falo, às vezes vai demorar muito tempo para colocar uma publicação, porque eu não vou colocar nada de mim mesmo. Às vezes o Senhor me dá uma palavra, eu vou lá e gravo. Inclusive, já tem 15 dias que o Senhor está me pedindo para gravar uma palavra lá, e eu estou empurrando, empurrando, e eu sei que eu preciso obedecer ao Senhor, porque tem pessoas que precisam escutar essa palavra. E eu estava olhando esses dias com meu marido, a gente estava conversando, porque chegou uma notificação para mim de alguém falando assim: cadê o plano desse mês? E eu fui olhar lá, tinha tantas pessoas que tinham me inscrito, mas não tinha chegado, porque eu precisava de aprovar a mensagem deles. Eu falei, Senhor, e ele falou: o que que eu te falei? Não é sobre seguidores, é vidas que vão ser alcançadas através da sua obediência. E eu lá conversando com meu marido, eu falei, amor, olha aqui, tem um devocional que eu coloquei que tem 70.000 visualizações e eu só tenho 700 seguidores. Nós não temos que apegar. Quando o Senhor faz, o Senhor sabe. Ele sabia que antigamente eu gostava muito de Instagram, de rede social. Ele não ia me colocar um Instagram logo de início com 70.000 pessoas. Mas o Senhor me deu 700 pessoas. Mas aquele Instagram, aquele devocional, tem alcançado 70.000 visualizações. Então, minhas amadas, quando Deus quer alcançar alguém, Ele encontra o caminho. Nós não encontramos, mas é Ele. E no início desse ano, o Senhor também me direcionou, né, a ler a Bíblia inteira juntas com as meninas do Entre Elas. E o Senhor falou: vai colocar no Instagram, porque vai ter pessoas também que vai ler. E é sobre isso que eu estava falando, as mensagens que aparecem do plano, que eu coloco sempre lá, pessoas falando: cadê o plano desse mês? Ainda não vi. E várias mensagens. Então, eu achava que era só para nós aqui em casa, só para as meninas que estão vindo aqui nos encontros, as meninas que nós estamos estudando as escrituras juntos, mas não, mas o Senhor tem alcançado pessoas. Hoje mesmo, eu estou até aqui com o nosso plano de junho. Hoje nós vamos começar o livro de Salmos e nós lemos mais ou menos 4 capítulos por dia e é lindo porque dessas meninas, algumas não tinham Bíblia. E isso que eu quero encorajar vocês, sabe? A gente dá tanto presente que as pessoas nem precisam. E todas as pessoas que eu falo do amor de Deus para elas, que eu começo a acompanhar elas, que eu vejo que elas não têm Bíblias, eu dou a Bíblia de presente, é o melhor presente que nós podemos dar para alguém. É a palavra de Deus, porque não vai ser o que eu falar que vai mudar elas, mas vai ser o quê? A palavra. Quando elas começam a ler a palavra, nós somos confrontadas, e é a palavra de Deus que nos liberta. Então, que nós paremos de querer de dar roupas, de dar uma joia, de dar algo de marca. A maior joia que nós podemos dar para uma pessoa é a palavra de Deus. Amém? Então, é sobre isso, né? Então, nós começamos a ler a Bíblia juntas e nós seguimos hoje nessa caminhada e Deus continua fazendo muito mais do que eu poderia imaginar. E eu acho que foi em fevereiro também que eu fui num congresso na França da pastora Tânia Teresa, e lá o Senhor usou muita gente para falar comigo, e as pessoas falavam comigo assim, algo que eu não entendia. Ah, você vai ser conhecida nas nações, você vai levar o evangelho nas nações, e isso, e isso. E isso eu fui com algumas das meninas que já estão no Entre Elas. Nós fomos para um congresso de cura e libertação. E eu falava assim, Senhor, como? Eu não sou pastora, eu não tenho um título, que vai ser? E o Senhor falava comigo, não precisa de título para levar o evangelho, porque por muito tempo, me colocaram, falaram sempre para mim, você não pode, porque você não é uma líder, você não pode, porque você não é uma missionária, você não pode isso, você não pode aquilo, e eu olhava a palavra, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Porque muitas das vezes as pessoas vão falar para você que você não pode.
Mas eu quero te falar, obedeça o que o Senhor tem falado para você fazer. Me doeu muito, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de desagradar as pessoas. Quem me conhece sabe disso. Eu sou aquela que prefiro ser prejudicada, eu preferia, porque o Senhor mudou essa minha mentalidade. Do que eu preferia falar não para as pessoas, eu preferia falar sim para as pessoas e não para Deus, porque eu não queria contrariar, sabe? E ali na França começaram a falar, né? A sua voz vai chegar em outros países, outras nações vão ser alcançadas, e eu fiquei com aquilo. E voltei para casa, para a Bélgica, e continuei, esqueci daquilo. E até pouco tempo, algumas das meninas me mandavam áudio de outras pessoas, porque as meninas que eu estava discipulando elas mandavam nosso estudo bíblico para quem elas sentia no coração. E esses áudios iam para outros países, para a Suíça, que eu já tinha duas lá na Suíça, é, para os Estados Unidos, para outros países. Aí eu entendi, eu falei, Senhor, eu entendi. Muitas das vezes, minhas amadas, nós achamos que nós temos que estar ali naquela cidade, ou nós temos que estar em outro país para levar o evangelho. Basta nós obedecermos o que o Senhor tem nos pedido para fazer. E eu tenho levado o evangelho a outras nações através de áudios que eu gravo, que eu mando para as meninas e elas mandam para outras. E que do desse entre elas nós mergulhados na palavra, o Senhor já havia falado muito tempo comigo de um devocional, porque esse é um grupo de estudo bíblico. E o Senhor falava assim de um devocional, e eu já fiz parte de um devocional na igreja que eu congregava. Eu falei: "Ai, Senhor, eu não quero, eu sei que cansa, porque lá era uma semana pastora e uma semana eu. Então, tinha pastora, uma ajudava a outra. Eu descansava uma semana e a pastora fazia uma semana. E assim nós íamos. Mas eu falei, Senhor, eu não quero pegar essa responsabilidade, porque por enquanto sou eu. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai levantar Arão e Ur para me sustentar, para me ajudar nesse chamado que o Senhor tem para mim. Mas por enquanto sou eu que tenho que pegar essa responsabilidade. E muitas das vezes nós queremos correr das responsabilidades, né? E, e eu fui lutando com o Senhor, até que eu me rendi. Eu falei, Amém, Senhor. Então, vou fazer o devocional. E nós começamos, eu acredito que foi semana passada, na quarta-feira, eu abri o grupo de devocional, e num dia só, sem eu mandar, só as meninas que estavam mandando, 50 mulheres já entraram no devocional. E hoje eu estava ali mandando convite para elas entrarem aqui, né, na nossa live. Nós já somos 62 mulheres. Eu falei, Senhor, eu não quero colocar ninguém ali que seja de mim, mas que o Senhor, porque o Senhor sempre está falando que é o Senhor que vai alcançar vidas. Então, usa esse devocional, porque eu não queria, mas o Senhor que tem me pedido, e alcance as mulheres que precisam estar ali. E nós já temos grandes testemunhos. Nessas 2 semanas de devocional, nós já temos grandes testemunhos do que o Senhor tem feito ali. E esse mês também, terça-feira dessa semana, nós começamos o nosso Entre Elas aos Pés de Jesus. Nós nos reunimos na madrugada por chamada de vídeo para orar. Às terças-feiras nós intercedemos, fazemos a nossa oração de intercessão, de petição ao Senhor, e nas quintas-feiras só adoração, às 3 horas da manhã. E foi tão lindo que nessa quinta-feira nós estávamos ali 7 mulheres, 3 horas da manhã, por chamada de vídeo, e nós passamos 1 hora e meia adorando ao Senhor, com violão, com louvor e com palavra. E quando nós fomos olhar, já era 4h30 da manhã. Algumas precisavam já dormir pouquinho para levantar para trabalhar. E ontem, né, na sexta-feira, eu recebi mensagem delas, e eu também testemunhei, que a gente testemunha lá, como nós estávamos leve, todas. Aí a gente falou assim, gente, parecia que não era nem 30 minutos. Eu assustei quando eu olhei no relógio, que era 4h30. Vocês têm noção, quando eu falo assim, que há mulheres que nunca tinham tirado um tempo de oração, mulheres que faziam orações no automático, mulheres que nunca tinham tirado um tempo ali com o Senhor, ou mulheres que não tinham outras mulheres para caminhar com elas, para ajudar, para pegar na mão, falar, vamos, vamos, eu estou com você. Vamos acordar de madrugada, vamos ajudar umas às outras. E quando eu olho para tudo isso, eu vejo a fidelidade de Deus.
porque eu percebo que olhando a Lília de 2025, que o Senhor não estava apenas fazendo algo no entre elas, mas o Senhor estava me ensinando, o Senhor estava me fortalecendo. Eu fui curada falando sim para o Senhor em obediência. E eu queria deixar aqui para nós três tópicos. O primeiro era o que eu falei para vocês no início: Deus não revela tudo de uma vez. Nós, muitas das vezes, nós queremos que o Senhor entregue ali, né, o mapa completo para nós. Mas já viu o carro, o GPS? É uma tela pequena que vai mostrando um caminho, só que você consegue ver na sua frente. E assim também é o Senhor. Se vocês acham que se o Senhor falasse comigo, olha, filha, você vai abrir a porta da sua casa. Gente, eu coloco mulheres aqui, tem mulheres aqui que nunca tinha visto na vida, que estava dentro da minha casa. Mulheres de Deus, amigas de Jesus. O Senhor me apresentou. Quando eu fiz o Senhor me deu a lista, eu falei, Senhor, eu queria convidar fulana, ciclana, que são minhas amigas. Outras mulheres falaram, eu não posso levar minha amiga. E eu orei, o Senhor falou, não, por enquanto são essas. Porque essas mulheres aí, elas vão ser transformadas e elas também vão abrir a porta da casa dela para fazer o trabalho que você está fazendo, para curar outras mulheres. Isso o Senhor tem feito, nós conseguimos ver a transformação de todas. É nítido ver ali o que o Senhor tem feito, sabe? Então, é isso que eu quero falar com vocês. Não espere o Senhor te dar um mapa completo para o propósito, para o chamado que ele tem te dado, porque ele não vai dar. Porque nós queremos saber como será se o Senhor falasse assim: ah, você vai abrir, igual eu estava falando, você vai abrir a porta da sua casa e elas vão vir. Mas não é apenas isso. Requer muita renúncia, requer uma vida de oração. Eu tenho três crianças. No dia dos nossos encontros aqui somos só nós. Eu tenho que arrumar. Eu não tenho família aqui. Eu tenho a minha cunhada que mora comigo, mas ela também é uma dessas que o Senhor escolheu. Então eu preciso ficar procurando um lugar de segurança, um lugar que eu confio para deixar os meus filhos. E isso é tão desgastante quando você não tem uma rede de apoio. Você fala, ai, não pode ter criança, para onde que vai os meus filhos? Eu não posso deixar em qualquer lugar. Se o Senhor me falasse isso, talvez eu não ia abrir a porta da minha casa. Se o Senhor me falasse que nos dias que eu nem queria levantar da minha cama, com minhas lutas, com meus problemas, eu ia pegar meu telefone e ter várias mensagens delas falando: briguei com meu marido, perdi meu trabalho, eu estou passando por isso, vem aqui em casa, ore por mim, me ajuda. Naquele dia que estava precisando de ajuda, eu ia falar: não, Senhor, dá esse chamado para outra pessoa, porque eu não quero. Se o Senhor nos mostrar como será, nós não vamos querer. Então, o Senhor, ele não vai revelar tudo de uma vez. Nós já queremos, né? Nós somos ansiosas, porque nós já queremos saber como vai ser. É igual eu falei para vocês, o Senhor me falou em fevereiro. Só foi começar a acontecer em outubro. Então, nós não temos que querer saber como o Senhor vai fazer, nós só precisamos obedecer. Porque o Senhor, o nosso Deus, ele trabalha com dependência nele. E quando o Senhor me chamou, ele não mostrou que eu ia ter que ficar ali 3, 4 horas estudando as escrituras para abrir a porta da minha casa. Ele não me mostrou que naqueles dias que talvez um dos meus filhos está doente, eu quase não dormi à noite, ou talvez eu estou doente, que às 3 horas da manhã eu já teria que fazer a chamada de vídeo. Eu coloco meu relógio despertar 2h40 e eu passo 20 minutos com o Senhor ali no tapete da minha sala, antes de entrar, preparando o ambiente, orando, repreendendo, consagrando cada mulher que vai entrar ali. Mulheres que, para vocês terem noção, não podem, algumas, colocar o relógio para despertar, porque o marido não deixa. Se for para orar, o marido não deixa. Isso não é uma, sabe? Então elas falam assim: olha, eu vou pedir o Espírito Santo para me acordar. Se eu não aparecer às 3, você já sabe. Desculpa que eu tô com alergia do pólen. Se eu não aparecer às 3, você já sabe. Mas eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo vai me acordar. E o Espírito Santo tem acordado elas. O Espírito Santo tem acordado e elas têm ido para a sala. Então, assim, nós estamos aqui. Muitas das vezes nós não, nós ficamos com preguiça de levantar para orar na madrugada, né? Essas que eu estou falando para vocês, muitas queriam ter a oportunidade de colocar aqui o despertador no telefone para levantar e para ir orar, mas elas não podem, mas elas estão sedentas de Deus. E o Espírito Santo está fazendo, ele está acordando elas, elas estão orando.
estão passando ali, elas estão guerreando dentro da casa delas para salvar a família, porque muitas ali vieram para cá com os casamentos destruídos. E o Senhor tem feito, mulheres que chegaram aqui, no nosso entre elas, separadas há mais de ano, morando no mesmo teto que o marido, e se reconciliaram. Não passou muito tempo, se reconciliaram, e o Senhor vem restaurando os casamentos. Então, nós só precisamos ser dependentes do Senhor. Só precisamos, sabe, falar sim para o Senhor, porque o Senhor, quando Ele nos dá uma direção, nós precisamos confiar nele. Porque muitas das vezes nós queremos caminhar, dar o passo, já sabendo o que está ali na frente. Mas a fé, a gente sabe que pela fé não funciona desse jeito. Primeiro nós damos o passo e o Senhor vai pôr no chão. Nós damos o passo e o Senhor vai abrindo o caminho. Porque nós andamos por fé e nós não andamos por vista. E o segundo tópico que eu queria falar para vocês é sobre a obediência. Que a obediência vem antes de nós colhermos os frutos. Muitas das vezes nós já queremos colher os frutos sendo desobedientes ao Senhor. E quando, igual eu falei para vocês, quando Deus falou comigo que eu ia abrir a porta da minha casa, eu pensei só nisso. Mas o Senhor falou que não existiria, que o Senhor não me falou, vai existir um Instagram e você precisa estar ali colocando algo que eu te falar. O Senhor não falou comigo que eu teria que passar 3, 4 horas estudando várias Bíblias, comentários bíblicos, livros sobre certos assuntos, sobre cura, sobre libertação, porque a emoção das mulheres, eu preciso estudar sobre isso, para essas mulheres que o Senhor está me trazendo. O Senhor não me falou isso. O Senhor me falou que eu ia abrir a porta da minha casa. O Senhor, ele não me falou qual renúncia que que eu precisaria fazer. Mas eu quero te falar que para todas nós, o Senhor tem um propósito na nossa vida. E existe um chamado. E muitas das vezes nós queremos colher antes de plantar. E talvez você quer colher na sua casa, não é no ministério que o Senhor te deu. Você quer a conversão dos seus filhos, do seu marido, ou você quer colher alguma área da sua vida. Mas será que nós estamos plantando? Porque no reino de Deus, primeiro vem a obediência e depois que vem os frutos. Quando eu abri a porta aqui da minha casa, eu não sabia o que Deus ia fazer, mas Deus sabia. Ele só precisava do meu sim, eis-me aqui, Senhor. Mesmo nesse momento difícil que eu estou passando, Senhor, eis-me aqui. E hoje eu vejo, sabe, que cada vida alcançada começou com a minha obediência. E talvez o Senhor está querendo te usar para alcançar algumas vidas. Muitas, eu acredito, muitas têm um chamado do Senhor. Talvez para fazer um chá de mulheres, para fazer uma visita, para levar a palavra, mas não é apenas um chá. Porque é isso que o Senhor falou comigo. O Senhor falou, filha, não é um chá, porque está na moda. Realmente está na moda os chás. Mas aqui é um lugar de intimidade, de encontro. As meninas sabem, se tiver alguma aqui do entre elas, sabe que o menor tempo que nós passamos é sentado na mesa, comendo algo ali, tomando o nosso chá. Ali nós chegamos, nós vamos ali para a sala de estar, ali no tapete, e é com simplicidade, sabe? Eu, quando começa, eu falo, gente, sem máscaras, vamos desfazer, vamos ficar aqui por completo na presença do Senhor. Quer chorar, chora, quer gritar, grita, aquela que quer levar uma palavra ali, leva. Não é nada engessado, não é espetáculo. Nós não precisamos de espetáculo para pregar o evangelho. Nós vemos tanto espetáculo, né? Tanta, ai, uma igreja brigando com a outra, uma falando da parede da outra, uma querendo competir com a outra os instrumentos. Nós temos que ser igreja fora do templo, fora de 4 paredes. Tem almas sedentas que estão precisando de nós. Quinta-feira na madrugada, quando a gente estava orando, eu estava falando sobre isso. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos capacite para ir nos hospitais, para ir nas prisões, para ir nos asilos, para ir nos orfanatos, para ir naqueles lugares simples que nós só conseguimos chegar a pé ou de bicicleta, que não tem nenhum meio de transporte que consiga ir. Porque é muito fácil eu pegar o carro e ir ali na igreja, eu pegar o carro e ir numa casa de uma amiga fazer uma visita e ela preparando um banquete para mim. Mas tem pessoas que não estão querendo apenas um alimento que vai matar a fome física, tem pessoas que estão querendo a palavra de Deus. E nós, muitas das vezes, nós falamos, eis-me aqui, Senhor. Ah, Senhor, leva-me, Senhor, eu sou sua discípula.
mas só quer ir para os lugares que você quer ir. Nós muitas das vezes não queremos ir para os lugares ou fazer aquilo, o Senhor está nos pedindo para fazer. Então, minhas amadas, hoje, que o Senhor possa nos alcançar e que nossa vida possa alcançar aqueles lugares que ninguém quer ir levar o Evangelho, aquele lugar, aquela pessoa que ninguém quer abraçar. Sabe, eu brinco com a minha cunhada, eu sempre vou no hospital, ela está aqui na live, eu sempre vou nos lugares com ela fazer tradução, e ela faz um acompanhamento no hospital e a gente passa dentro de um shopping para chegar no hospital. Eu falo assim, Cunha, chamo ela de Cunha, não fique com vergonha se um dia eu andar esse shopping todo descalço, porque se o Senhor falar assim, tira os seus sapatos, tira a sua blusa de frio e dá para alguém, eu dou. E eu não importo de vir embora descalço. Nós, muitas das vezes, o Senhor está te falando assim, dá o seu tênis para certa pessoa, tira o seu casaco e dá para certas pessoas, abra sua bolsa e pegue o seu dinheiro e dá para aquela pessoa. E nós não obedecemos, porque nós temos vergonha. Ai, mas eu vou ficar descalço. Ai, Senhor, mas é tudo que eu tenho aqui na minha bolsa, como que eu vou fazer? O Senhor proverá. O Senhor só quer que nós obedecemos Ele, porque é Ele que nos sustenta. O nosso sapato, o nosso casaco, o nosso carro, a nossa casa, igual a irmã orou, o nosso corpo, tudo pertence a Ele. Nós somos mordomos de Deus aqui na terra. Então, que nós possamos, né, viver em obediência. E Eclesiastes 11:1 fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Amém? E a terceira lição, o terceiro tópico que eu quero deixar é que o chamado custa. Como custa? Todas aqui que têm chamado, vocês aqui da Congregação Unidas em Cristo, sabe quanto que custa, mas também sabe que vale a pena, que a recompensa vem do céu sobre as nossas vidas. Não vou falar para vocês que servir não custa, não, porque servir custa. Sabe? A gente estava falando esses dias sobre os discípulos, né? Os discípulos, quando o Senhor Jesus passou e chamou eles, eles largaram tudo. E nós, em vista deles, nós não largamos nada para servir o Senhor. Mas custa, o chamado custa, porque obedecer, muitas das vezes, vai contra aquilo que eu quero e vai me custar obedecer. Vai existir dias difíceis. Para mim, existem dias muito difíceis, igual eu falei para vocês, dias que eu queria um abraço, eu queria uma palavra de Deus, e eu tinha que sair da minha casa para levar esse abraço para outra pessoa, para levar palavra. Mas Deus é tão lindo, porque quando nós estamos fortalecendo outra pessoa, o Senhor nos fortalece. Dias de cansaço, dias que nós vamos pensar em desistir. As meninas, eu sou bem sincera, eu sou bem clara com as meninas, eu sou uma pessoa muito humilde, e eu falo com elas e elas sempre falam isso comigo, não perca essa humildade, a gente gosta de você do jeito que você é, porque eu dou para elas ali no dia a dia exemplos da minha vida. Eu não vou usar o exemplo da vida de outra pessoa. E eu falo com elas, meninas, tem dia que eu tenho uma vontade de desistir de vocês, mas eu não posso por obediência a Deus. E elas brincam assim, não desiste de mim, não, porque é verdade. Tem dia que nós vamos pensar em desistir. Tem dia que, que nós vamos falar assim, não, eu não consigo mais, Senhor, eu estou tão cansada, eu não quero mais levantar na madrugada para orar, eu não quero todos os dias, de segunda a sexta, estar ali gravando devocional de uns 15 minutos, orando. Eu recebo, todos os dias tem mensagens ou ligações de pelo menos umas 5 mulheres, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Esses dias uma do Brasil me mandou mensagem, falou, Lília, eu quero te pedir perdão, porque eu sempre fico te pedindo conselho, oração, fico te pedindo para você tirar dúvidas, né, sobre a palavra. E eu não vou mentir para você, eu esqueço de orar por você. Eu falei, gente, orem por mim, porque eu preciso de oração, né? E tem dias que eu queria só descansar. E o Senhor fala assim comigo: não é sobre você o seu chamado, é sobre vidas que eu quero alcançar. Então nós não podemos, minhas irmãs, desistir do chamado que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, sabe? Porque quando eu vejo ali, igual aqui, amigas, né? Reconhecendo o Senhor como suficiente Salvador. Tem um amigo também que eu ganhei para Jesus, ele batizou no mesmo dia dessa minha amiga, os dois se batizaram, os dois estão congregando comigo. Tem duas, na verdade, que já aceitaram Jesus. Então, assim, eu vejo mulheres sendo restauradas, então eu vejo que realmente que não é sobre mim, que o propósito é sobre ele. Né? Mulheres que chegaram aqui sem esperança, e elas mesmo contam o testemunho, elas falam, eu já não tinha, eu sobrevivia, eu não vivia.
E hoje o fardo dela é leve, né? Elas trocaram, elas estão com o fardo leve, suave de Jesus. Então, vale a pena, isso que eu quero falar com vocês. Cada oração, cada renúncia, cada lágrima, cada passo de fé vale a pena. E para encerrar, né, eu queria falar com vocês assim, não espere vocês estar prontas para cumprir o ID do Senhor, o propósito que o Senhor colocou no seu coração. Igual eu falei para vocês, eu achei quando o Senhor falou: "Ah, você vai para as nações", eu falei: "Mas como assim, Senhor? Um simples áudio tem atraído a presença de Deus, mulheres para a presença de Deus. Tem pessoas que estão ouvindo e que estão com fome e sede de buscar o Senhor. Então, não espere se sentir pronta, porque eu sou uma mulher improvável. Se eu falasse pronta, pronta nós nunca vamos estar. Nós, quando a gente ora, fala assim: "Ó, como que vai ser? Me dá uma resposta." Não espere todas as respostas do Senhor. Não espere o medo desaparecer, porque talvez ele nunca desapareça. Eu vou com medo. Eu acredito aqui também, a irmã Líbia da congregação, outras irmãs também. Acredito que eu esteja falando aqui, eu estou descrevendo elas também. Uma vida de oração, uma vida de renúncia, de lágrimas, com medo, sem sentir pronta, mas estão indo. Glória a Deus, né? Porque se não fosse a irmã Líbia, quantas de nós, né? Quase 300 mulheres que nós temos no grupo. Nós estamos aqui buscando mais intimidade com o Senhor, comunhão com o Senhor, através do eis-me aqui dela, do sim dela. Então, talvez você também, o Senhor tem colocado no seu coração um propósito dele para suas vidas, porque se eu tivesse esperando eu sentir pronta, eu nunca teria abrido a porta da minha casa. E, e talvez vocês, né? Vocês também têm esse chamado. Ir num hospital, levar a palavra, ir no asilo, tantas pessoas necessitando de um abraço que seja, um bom dia na rua. As pessoas estão andando com, não sei aí no Brasil, mas aqui na Bélgica as pessoas são tão frias, as pessoas só pensam nelas mesmas. E às vezes você quebra aquela frieza quando você fala um bom dia com a pessoa. A gente começa pequeno, a gente não começa grande, como fala o pastor Cláudio Duarte, né? Quem nasce grande é gigante. E, e glória a Deus por isso, porque é o Senhor que tem que fazer através das nossas vidas. Porque nós temos apenas que obedecer. Então, se o Senhor falou com você, obedeça. Obedeça. Porque eu posso falar com vocês, essas meninas que nós estamos caminhando juntas, talvez achem que elas são as maiores beneficiadas, mas eu posso te falar que sou eu. Porque nesse processo o Senhor me transformou, nesse processo o Senhor, ele me amadureceu, ele amadureceu, eu tenho mais amadurecimento espiritual e também amadurecimento na minha vida aqui, sabe? Então, assim, quando o Senhor faz, não é só sobre quem Ele quer alcançar através da sua vida, mas o Senhor vai trabalhar em tudo à sua volta, na minha casa, os meus filhos, no meu marido, o Senhor tem trabalhado. Eu tenho visto, sabe, enquanto eu estou fazendo para outras pessoas o que o Senhor está pedindo para mim fazer, o Senhor que está fazendo dentro da minha casa. Então, se o Senhor colocar algo no seu coração, obedeça. Se o Senhor te deu uma direção, obedeça. Porque Deus, ele não vai procurar as pessoas perfeitas, porque nós não somos perfeitas. Perfeito é Cristo. Mas a questão com o coração disponível, as que falam: eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, Senhor. Pessoas que, mesmo com medo, vai continuar caminhando. Pessoas que, mesmo sem entender, vai continuar confiando. Porque a nossa confiança está no Senhor, a nossa confiança não está em homens, a nossa confiança não está, sabe, na nossa conta bancária, a nossa confiança não pode estar em nós mesmos. Nós não podemos nos achar autossuficientes ou capazes, porque nós não somos, nós nunca vamos ser. Então, o Senhor está procurando essas pessoas que têm o coração disponível, aquelas que o Senhor chama para cumprir com fidelidade aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, mesmo sem entender. E se Deus foi capaz de fazer tudo isso que eu falei para vocês aqui nessa tarde, aqui na Bélgica e dia ainda no Brasil, né, através da minha vida, de uma mulher comum, de uma mulher improvável, de uma mulher que nunca tinha lido a Bíblia toda, Ele também pode fazer através da sua vida. Ah, Lilian, talvez você vai questionar igual eu. Eu lembrei de quando o senhor estava falando, eu falei assim, mas eu não li a Bíblia toda. Ele falou: Ah, Moisés, você está arrumando desculpa, né?
E eu falei, ô Senhor, me perdoa, me perdoe. E foi onde o Senhor falou, então, vai ler a Bíblia toda com as meninas, porque aí você não vai ter desculpa. E o Senhor tem me dado tanta clareza, tanto entendimento, que eu orava tanto ao Senhor por ter mais entendimento da palavra, e eu entendi que esse meu chamado, o Senhor está me dando mais entendimento. Aquilo que eu pedi ao Senhor por muitos anos em oração, eu tenho acessado agora, através da minha obediência, né? Então, que nessa tarde, igual eu disse aqui na Europa, aí no Brasil ainda é dia, que você possa se levantar, assim como eu, que estava aqui dentro da minha casa, triste, entrando no início de depressão, de tantas coisas, de tantas mudanças, minha vida estava de perna para o ar, e eu me levantei. Eu criei naquilo que o Senhor estava falando que era para mim fazer, eu obedeci. E muitas das vezes, sem querer obedecer, eu eu vou continuar marchando, eu vou continuar caminhando, seguindo o alvo. Meu alvo é Cristo, Senhor. Que o nosso alvo seja Cristo, minhas amadas. Porque as. Vocês estão conseguindo me ouvir? Minha internet falou que tá. Porque. Amém. Porque a gente tem que continuar marchando em direção a Cristo. Quando a gente vai ver as grandes histórias, ontem eu estava ouvindo uma pregação falando dos grandes avivamentos que tiveram, foi com pessoas improváveis. A gente fica querendo, sabe, essas grandes histórias que aconteceram, quase sempre começa com pessoas improváveis e que falam um sim, eis-me aqui, Senhor. Sabe? Talvez vidas que o Senhor deseja alcançar através de você esteja do lado da sua obediência. Então, que Deus abençoe cada uma de vocês e que vocês possam ser fortalecidas com esse testemunho. E eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai estar restaurando sonhos aqui, que foi Ele que colocou no coração de vocês. Não ligue porque as pessoas vão falar, não ligue para julgamento, somente obedeça, obedeça, obedeça à voz do Senhor. E mesmo que você não tenha recursos para fazer aquilo que o Senhor está te pedindo para fazer, mesmo que você não se sinta capaz, mesmo que talvez você está conhecendo a Cristo agora, e você acha, não, eu ainda não posso, eu estou começando agora a caminhar com Ele. Confia, confia, obedeça, porque eu creio, que daqui dessas mulheres da congregação em Cristo, de outras mulheres que vão assistir no YouTube. O Senhor vai levantar mulheres que eram improváveis, mas que vai fazer a diferença nessa nação. Nós não precisamos de um microfone estar ali num púlpito para estar falando do amor de Deus. Nós não precisamos, sabe? Nós temos que fazer o que o Senhor tem pedido para nós fazermos com o que nós temos e não olhar para aquilo que nós ainda não temos. Se nós não temos condições financeiras, se nós nos achamos que nós ainda não somos capazes, mas comece. Comece, porque com medo ou sem medo, comece, porque é o Senhor que vai fazer através da sua vida. O Senhor não quer que nós estejamos preparados, porque nós falar que nós estamos preparados, nós vamos achar que somos nós. E quando o Senhor começa a fazer através de nós, vaso de barro, que pronto para ser quebrado, porque o Senhor nos quebra mesmo, o Senhor nos refaz, mas toda vez que o Senhor nos quebra, que o Senhor nos refaz, nós vamos falar, amém, Senhor, glória a Deus, como é bom nós obedecermos, como é bom nós cumprirmos, né? O chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. E só você sabe o que o Senhor tem colocado no seu coração. Então, às vezes, você vai compartilhar com pessoas e pessoas vão tentar matar o chamado do Senhor na sua vida. Mas hoje eu quero dizer que toda voz que não seja do Senhor, que toda palavra lançada sobre a tua vida que cai por terra em nome de Jesus, que nós anulamos. Porque muitas vezes eu pensei em desistir por causa de pessoas que estavam me falando que não era a voz de Deus que eu estava ouvindo, que não era o direcionamento de Deus que o Senhor estava me dando. E eu me falei, vou ficar quieta porque realmente não é o Senhor. E hoje eu vejo que é o Senhor, porque eu vejo vidas transformadas através da minha obediência. Amém? Fica aqui o meu testemunho. Foi uma alegria compartilhar com vocês e que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Irmã